Fala aí, torcedor do Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal. Galera, informação muito importante aí, o Wendel chegando no Palmeiras, volante muito bom que tá lá no Zenit. O Palmeiras quer a contratação dele para suprir a vaga do Richard Rios, que deve deixar o Palmeiras após uma proposta milionária lá de fora. Comenta aqui, você aprova a contratação do Wendel, jogador muito bom de bola, revelado pelo Fluminense. Comenta aqui se você é a favor ou não da contratação dele. Eu confesso que eu aprovo bastante a chegada dele aqui no Verdão. Comenta aqui a sua opinião, sem mais delongas. Bora pro vídeo, galera! Para te falar sobre o Palmeiras, que já procura um substituto para Richard Rios. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o jogador escolhido para ser vendido nessa janela de julho pela presidente Leila Pereira é o Richard Rios, volante colombiano, que está avaliado em mais ou menos 30 milhões de euros e existem negociações avançadas com a Roma. Diante disso, o Palmeiras já se programou para buscar no mercado um substituto. Não se trata de uma operação fácil, até porque o Richard Rios tem enormes predicados, joga muito bem sem bola e especialmente bem com a bola nos pés. Jogador titular absoluto do Palmeiras e também da seleção colombiana. O Palmeiras tem monitorado o mercado brasileiro, sul-americano e internacional. E a grande preocupação é evitar que mais uma vez um reforço chegue a um custo alto e gerando desconfiança da torcida. Só para contar ou registrar que Facundo Torres, Paulinho, Flaco Lopes, Vitor Roque, Ramon Sousa e Felipe Anderson, reforços caros e recém-contratados, todos têm algum senão. Ou custaram muito e não entregam, ou custaram muito como o Paulinho e não conseguem jogar por causa de lesão. Enfim, diante desse cenário, a escolha de um substituto do Wendel passa a ter um papel ainda mais importante. Queria registrar um nome que está no mercado, é caro, mas teria condições e predicados para substituir o Richard Rios. Trata-se de Wendel, volante que pertence ao Zenit, no clube russo, inclusive atua como um terceiro homem de meio campo, às vezes até como camisa 10. Enorme capacidade, muito talento. O grande problema é que o seu valor para o Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros. Como o Palmeiras está vendendo o Richard Rios por 30, seria um lucro de 10 milhões de euros, com um detalhe importante: o Palmeiras não é dono de 100% dos direitos econômicos do Richard Rios. O Verdão vai ficar com 70% da operação. E você, palmeirense, quem contrataria para o lugar do Richard? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like. E tem o Palmeiras, que não joga nesse fim de semana. Teria um jogo contra o Santos, o jogo foi adiado. Nesse bolo aí, o Palmeiras volta como? Porque, eu vou fazer a minha leitura, eu acho que ele volta... Tem uma lupa sobre o trabalho do Abel nesse momento, me parece. É uma lupa justa, porque o Abel tem que entregar mais, o Palmeiras tem que entregar mais. É um time que está devendo, embora tenha chegado às quartas de final, que era o resultado que eu considero bom, que eu considero que era o esperado para o Palmeiras, ainda assim, né, que tenha enfrentado o Botafogo e não o PSG, como era o previsto já nas oitavas de final. Ou o Atlético de Madrid, né? Então o Palmeiras precisa jogar mais, o Palmeiras precisa entregar mais futebol. Eu só não sei se isso vai acontecer a partir de quarta-feira. Na verdade, eu tenho quase certeza que não, por vários pontos. E a questão motivação, que eu citei para todas as outras equipes, eu acho que vai ser determinante para o Palmeiras. O Palmeiras vai começar uma temporada agora, uma nova, como se fosse uma nova temporada, sem Estevão, sem Paulinho, que era o cara que era a esperança de sair do banco, com o Richard Rios muito próximo aí, com propostas altas, e o Richard Rios já pensou em sair em outros momentos. Então, assim, com o próprio Rafael Veiga, que deixou, para mim, mostrou durante o Mundial que estava insatisfeito com a situação dele, não estava aquele Rafael Veiga alegre, que entrava, enfim, era um Rafael Veiga mais borocochô. Então tem vários pontos para o Palmeiras resolver. Então eu não acho que na quarta-feira a gente já vai ver o Palmeiras jogando muita bola. O Palmeiras precisa jogar mais bola, o Abel precisa encontrar uma solução, especialmente para dar condições de gol ao Vitor Roque. O Vitor Roque foi contratado por 25 milhões de euros e não dá nem para a gente falar que ele está perdendo gol atrás de gol. Ele simplesmente não está conseguindo finalizar. Ele finaliza muito pouco, muitas vezes jogando pela esquerda, aberto, não finalizando, não jogando dentro da área, perto da área onde que ele gosta, e é por isso que ele foi vendido da forma que foi do Atlético Paranaense por Barcelona. Ele está jogando de uma maneira que ele não sabe jogar no Palmeiras, basicamente. Então, assim, não adianta. O Abel tem que
dar condições para o Vitor Roque finalizar, mudar o esquema de jogo do Palmeiras a ponto de Vitor Roque conseguir criar alguma coisa e não jogar como se ainda fosse o Rony lá na frente ou como se fosse o Flaco, podendo cruzar a bola em alguns momentos. O Abel precisa fazer esse time jogar mais. De repente, com a saída do Estevão, ele pode pôr o Facundo na direita, que é onde o Facundo gosta mais de jogar, onde ele se deu melhor na MLS, ou de repente ele pode promover de volta a volta do Felipe Anderson, que jogou uma partida e sumiu do restante do Mundial. De repente ele, espero eu, coloque o Sousa, que gosta mais de jogar pela esquerda. Eu ia perguntar do Sousa. Ia perguntar do Sousa. Eu ia perguntar. O Sousa para jogar na esquerda e não para inverter e colocar na direita, para quebrar alguém para jogar na esquerda, então onde o Sousa gosta mais de jogar. Então o Palmeiras tem algumas alternativas para construir um time diferente, para de repente melhorar o nível apesar da saída do Estevão, porque o Palmeiras está devendo muito. Está devendo sim, precisa jogar mais. Mas de novo, o torcedor que vá para o Allianz para ver Palmeiras e Mirassol na quarta, aliás, Leila Pereira cobre bem pouco desse ingresso para o estádio ter mais gente. O torcedor que vai para lá saiba que vai ser, para mim, vai ser um jogo bem sofrido. Mas você entende sofrido por causa disso que você está falando, que o time ainda não se encontrou, ou todo o pacote mental, é isso? É isso, os dois, né? Porque o Palmeiras foi eliminado devendo futebol e volta para casa sem a mesma motivação. De novo, eu citei o Richard Rios, que está para ser vendido, o Rafael Veiga, que está meio cabisbaixo, o Piquerez pode ter possibilidade de ser vendido também, está sempre com interesse de outros times europeus e tal. Isso já faz um bom tempo, aliás, a Leila, o Abel já falam disso, né? Como é difícil sempre você conseguir segurar esses caras, e o Palmeiras muitas vezes consegue, mas com algum preço. Então eu acho que, além de o Palmeiras estar devendo, o Palmeiras não vai voltar com a mesma motivação. Então, para mim, esse começo de Brasileirão do Palmeiras vai ser sofrível. Pô, mas se for sofrível vai ser ruim, porque está em quarto lugar, está disputando a liderança. E com esse frio, você acha que está um frio danado aqui em São Paulo? Se continuar o frio até quarta-feira, você acha que o Allianz na quarta-feira, Palmeiras desmotivado e o Mirassol? Mas deveria estar, né? O Palmeiras está a 1 ponto do Flamengo. Não, mas nós estamos falando isso, Âncora. É de ligar a chavinha, ligar outra chave. É um processo mental, não é assim, sabe? Lamber algumas feridas, resolver alguns problemas que foram deixados aqui ou foram trazidos de lá, sabe? Tem muita coisa em jogo. Não é só o Palmeiras, não, todos os 4 envolvidos. Eu só não estou entendendo o rumo desse posse de bola hoje, porque estamos falando dos clubes que foram derrotados no Mundial, em vez de falar do último campeão mundial brasileiro. Mas, enfim. Falaremos. Temos muitos assuntos daqui a pouco sobre o último campeão mundial brasileiro. Mas, Juca... tem uma coisa curiosa, né, ainda no Palmeiras, porque esse me parece o momento dos últimos tempos em que o Abel está mais sob julgamento, e é o momento que ele, pelo menos nos Estados Unidos, ele estava mais eu estou muito curioso por ver a primeira coletiva brasileira do Abel, quando ele, né, depois do jogo do Palmeiras. Por quê? Porque ele foi paz e amor durante todo o tempo lá. É possível que ele tenha chegado à conclusão de que não ficou bem para ele esse novo estilo, porque perdeu. E ele volte a ser o velho Abel, né? Dando tamancadas na imprensa em geral, e em alguns repórteres em particular, principalmente Danilo Lavieri, né? Que é uma coisa permanente de crítica, de perseguição. Eu acho que tem uma coisa de perseguição pessoal ali. Mas, Danilo, tem uma questão, porque o Abel, grandão e bravo do Brasil, quando ele estava por aqui, ele sempre tinha argumentos, as cartadas dele. Meu time não é o melhor, meu time não gastou tanto, eu tô tendo que me virar aqui com o Rony de centroavante. Esse negócio ele não pode mais falar. Ele tem o time mais caro do Brasil. O Palmeiras foi quem mais gastou. Pois é, mas não gastou bem, né, parece. Agora tá na conta dele. Não é nem da Leila, que abriu o cofre. Sim, total. Agora é só na conta dele, não tem conta de ninguém. Isso eu concordo com vocês e eu acho que é isso. O Palmeiras precisa jogar mais justamente porque não tem desculpa para o Abel dar dessa vez, né? Então, assim, ele Mas, Danilo, peraí, deixa eu te interromper. Falando sério. É verdade. Mas a gente olhando para o passado recente do Palmeiras, a gente tem uma série de jogadores que demoraram para pegar no breu.
né? E a gente está exigindo do Vitor Roque, por exemplo, que imediatamente ele resolvesse. E não tem sido assim na história recente do Palmeiras. E alguns caras sobre os quais a gente achou que o Palmeiras havia errado na contratação, em seguida mostraram que não. Então também tem um pouco de. Vamos devagar. Mas não custaram 25 milhões de dólares. Não, eu sei. Mas tem esse peso nas costas. Esse peso da etiqueta é verdade, é verdade. Não, tem o peso da etiqueta, mas aqui eu não estou nem cobrando o Vitor Roque em si, né? Eu estou cobrando o Abel de dar condições para o Vitor Roque jogar melhor, porque na minha visão o Palmeiras não cria chances para o Vitor Roque da maneira que ele precisa, né? Então não é nem que eu estou criticando aqui o Vitor Roque, não estou dizendo que a contratação já deu errado, né? A crítica é para o Abel construir um sistema, um jogo, uma ideia que permita que o Vitor Roque ao menos finalize, gente. Né? De novo, a gente não está aqui falando que o atacante de 25 milhões de euros perde gol atrás de gol. A gente está falando de um atacante de 25 milhões de euros que não consegue finalizar, porque ele não está jogando do jeito que ele gosta, no lugar que ele gosta. Lógico que todos os jogadores hoje em dia abrem concessões para poder marcar, para poder correr para trás e tudo aquilo que a gente sempre fala. O Vini Júnior no Real Madrid jogou na direita, tendo que marcar lateral. Normal, acontece, não é esse o ponto. Não é que o jogador tem que fazer só o que quer, mas um cara que é contratado da maneira que é, ele podia pelo menos receber bolas para finalizar, né? E nem isso está acontecendo. E aí eu concordo que sim, alguns jogadores demoraram a dar resposta no Palmeiras, mas a gente via assim, nem que aos trancos e barrancos o Palmeiras ia ganhando, tão bem, empresta, quando volta melhor. O Rony demorou 20 jogos para fazer o primeiro gol, mas depois vai encaixando, você vai vendo uma ideia. Hoje em dia, o jogo do Palmeiras, a gente não está vendo o Vitor Roque criar, a gente não está vendo o Rafael Veiga, a bola parada do Palmeiras não existe mais. O Palmeiras ficou marcado por anos de ser a melhor bola parada, escanteio, não existe mais. No Mundial, todas as bolas paradas iam na mão do goleiro. O Palmeiras foi resolver um jogo com uma bola parada pela primeira vez quando o Aníbal Moreno bateu falta contra o Al Ahly. Então, assim, o Aníbal Moreno foi acertar uma bola parada. Ele nunca tinha visto na vida ele bater bola parada. Então, o Palmeiras perdeu essas suas virtudes. É isso que precisa recuperar. Esse é o ponto. Fala. Não, nada. Eu acho que o Palmeiras já... Vamos mudar o disco. Vamos. Quem você acha que está vencendo a nossa enquete? Flamengo. Vamos ver. Nem eu sei. A enquete, a pergunta que vai entrar na sua tela aí é quem volta melhor para o Brasil. Não. A pergunta não é quem volta melhor. Desculpa, quem promete mais. Quem promete mais daqui para frente quem na sequência da temporada. É uma outra pergunta. Tem razão. Botafogo, 8%. Flamengo, 65%. Fluminense, 14%. Palmeiras, 13%. Agora, o Botafogo, Trajano. David Ancelotti, seguindo uma sequência de filhos que vão virar... Davide. Ontem eu perguntei para um italiano, ele falou, Davide. O italiano Jean Oddi me falou. E o Jean Oddi chama o Luigi de Luigi ou de Luigi? Boa pergunta. Mas ele tem D no final, né? David. Mas o David tem um D no final? Tem. Então. Não, D não, tem um E no final. Não, tem um E no final. É Davide. Davide que escreve. Isso. Pode ser chamado de David. Isso. Mas ele tem um E no final. Isso. Eu não tenho a menor ideia para responder a tua pergunta. Ninguém tem. Porque pensa bem, o Botafogo trocou de... Eu acho que é o terceiro técnico esse ano, se eu não me engano. Isso aí. Galera, notícia preocupante, hein? Cara, tava demorando sair essa informação no GE. A Roma intensificou contatos para tirar o Richard Rios do Verdão. Galera, o Richard foi um cara que se valorizou bastante aí após a Copa do Mundo de Clubes, né? O meio-campista de 25 anos está muito valorizado no mercado e a equipe italiana desponta como possível destino para o colombiano, jogador do Verdão. Enquanto isso, né, o Palmeiras analisa opções para substituir ele. Galera, vamos falar primeiro aqui sobre o Richard Rios e daqui a pouco sobre o volante Wendel, jogador lá do Zenit,
que tá na mira aí do Verdão, né? O Palmeiras quer a contratação dele caso perca o Richard Rios. Ele é muito bom de bola, foi revelado pelo Fluminense e joga muita bola, cara. Quase que ele foi para o Botafogo agora no meio do ano, nessa janela de Mundial, mas não deu certo. E aí o Palmeiras vai com tudo em busca dele, né? Vamos falar sobre primeiro o Richards. A Roma está em contato com o Verdão para tentar viabilizar a contratação de Richard Rios. O meio-campista de 25 anos de idade saiu da Copa do Mundo de Clubes como o jogador mais valorizado do Verdão e pode ser a próxima grande perdão, galera, venda do clube na janela. Como publicou o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a equipe italiana já está em tratativas com o Verdão. As conversas, contudo, ainda são iniciais. Galera, o jogador está no Palmeiras desde 23. Ele é um pedido aí do Gian Piero Gasperini, que é o técnico que assumiu aí a Roma nesta janela e faz sucesso recente pela Atalanta, também da Itália. Cara, informação preocupante, velho. Richard Rios é um cara muito bom de bola, é um cara que faz a grande diferença aí no meio campo do Palmeiras, então se ele sair, com certeza vai ser um desfalque e tanto. Só que aí, né, temos aí também um possível reforço que é o Wendel, lá do Zenit, ele pode estar substituindo. E aí eu já fico até mais contente, por quê? Porque o Wendel joga muita bola também, né? Já conquistou alguns títulos lá na Europa e jogou muita bola no Fluminense. Ele atualmente tem um valor aí de 18 milhões de euros e esses aqui são os títulos que ele ganhou, né? Vamos começar pelos títulos no Zenit, que foram os mais recentes. Ele ganhou 4 campeonatos russos, ganhou 3 Supertaça da Rússia e ganhou 1 Taça da Rússia. Além disso, ele ganhou também títulos pelo Sporting de Portugal. Ganhou 1 Taça de Portugal, 1 Taça da Liga de Portugal e também um campeonato português. O mais importante aqui, acredito que foi o campeonato português, né? Que é o campeonato mais difícil aí entre Rússia e Portugal. Acho que o português é mais difícil porque lá tem em Portugal tem Benfica, tem Sporting, tem Porto. Já no campeonato russo, acredito que é poucos times, né? Então vamos ver aí, cara. Vamos ver aqui também onde ele foi revelado, né? Foi revelado aqui no Brasilzão, no Fluminense, no ano de 2017, isso mesmo. Ele ficou de 2017 até 2018 lá no Fluminense, né, galera? Quando foi vendido para a Europa. Ele foi vendido pela uma quantia aí de 7,5 milhões de euros no ano de 2018. E aí ele ficou lá de 2018 até 2020 no Sporting, quando foi vendido por 20,30 milhões de euros para o Zenit. E tá lá desde 2020, né? 5 anos já, cara. Pessoal, só sei de uma coisa. Eu aprovo demais essa contratação aí dele e vamos ver, né, se vai avançar mesmo. Eu acho que vai, porque dificilmente a Roma vai desistir do Richard Rios. Então eles já intensificaram contatos, com certeza já enviou uma proposta e o Palmeiras provavelmente gostou, né? Então é questão de tempo aí para o Richard Rios deixar o Palmeiras. E é bom, né, que querendo ou não vai entrar um dinheiro. Então imagina, você vende o Richard Rios por vamos supor 150 milhões de euros ou 150 milhões de reais. Aí você vai e compra o Wendel por 50 milhões de reais. Você já vai ter lucrado aí 100 milhões, né? Porque você vendeu o Richard por 150, comprou outro jogador por 50 milhões, fica 100 milhões de reais aí no cofre do clube. Então vamos ver aí, né? O Palmeiras tem que ir em busca de um cara para substituir, porque Richard Rios hoje em dia não tem um substituto assim à altura para ele. Temos aí para o Aníbal Moreno, né, que é o Emiliano Martinez. Agora já para o Richard não temos. Tem o Lucas Evangelista, mas eu acredito que precisa ainda de um volante de peso aí que joga muita bola. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Você acha que o Richard Rios tem que deixar o Verdão? Você acha que o Wendel tem que chegar no Verdão? Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e também já comenta se você está ansioso para o retorno do Verdão no Brasileiro. Era para ser esse final de semana, mas foi adiado, né? Então vamos ter o jogo do Palmeiras apenas na quarta-feira que vem, dia 16/7, às 7 horas da noite. O jogo vai ser lá no Allianz Parque contra o Mirassol. Vitória tem que vir para o Palmeiras se manter ali no topo da tabela, né? Tá com 22 pontos aí, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e Bragantino, que tá ali à frente do Palmeiras. Enfim, deixa aqui a opinião de vocês abaixo nos comentários. Agora, sem mais delongas, eu vou me ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.